Olá, sejam bem-vindos. Vocês estão no Contras Fluxo. Hoje vamos falar de depressão. Meu nome é Vitor Casal, eu sou psicólogo e hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante sobre depressão. Esse transtorno que, pela Organização Mundial de Saúde, ele é o segundo causa de maior adoecimento. E para a gente conversar, para a gente bater esse papo legal, estamos aqui com a doutora Juliana. Oi, querido Vitor, muito obrigada, viu, pelo seu convite, me sinto muito honrada. Para quem ainda não me conhece aqui no canal, eu sou Juliana, sou médica psiquiatra, fiz a minha especialização no Hospital Juliano Moreira, que é o hospital referência que nós temos aqui na Bahia, recebe os casos mais graves de todo o estado. E nesses 3 anos que eu fiz a minha especialização lá, foi onde eu modulei mesmo o meu caráter, a minha personalidade, para olhar o paciente de uma forma mais humana, porque nós humanos olhamos para o outro de uma forma muito rasa, às vezes no superficial, e lá eu consegui trabalhar mesmo esse mergulho profundo na alma, porque é lá que a gente acessa as dores e os sentimentos mais frágeis do ser humano. Nesses 7, 8 anos que eu já atuo como psiquiatra, eu abri agora uma clínica porque eu vi que o meu propósito mesmo, Vitor, é alcançar mais pessoas, porque você sabe que quando você trata uma mãe enlutada, quando você trata uma menina ou uma adolescente adoecida, você não está curando só ela, você está tratando a casa dela, você está tratando a geração dela. E a minha clínica agora que a gente abriu, que é a Clínica Éden, e tem esse nome justamente porque é no Jardim do Éden de Deus que a gente encontra a perfeição, a plenitude, a paz, a serenidade que nós estamos procurando aqui hoje na nossa vida. Então, esse é o interesse genuíno do meu coração e eu estou muito feliz de estar aqui falando com você sobre o transtorno depressivo maior, que é um dos transtornos que mais acometem os brasileiros e o mundo inteiro, causando Exatamente. disfunção, prejuízo, sofrimento. Então, a gente tem que saber exatamente o que é, como tratar, Exatamente. para a gente conseguir resolver o problema de muitas pessoas e de muitas famílias também. Perfeito, Ju. Eu que agradeço por você estar aqui, por você aceitar o convite. Você é maravilhosa. Ai, você que é. Ó, a gente sabe que a depressão é um transtorno mental, que ele é caracterizado por um humor deprimido e que existe uma persistência no desânimo, uma sensação de vazio e uma sensação de tristeza, né? E aí, quando um paciente ele chega no seu consultório, referindo essa emoção, tristeza, nesse estado de tristeza persistente, eh, qual é o seu olhar? O que que você observa? Como é que você maneja para que você consiga diferenciar o estado emocional tristeza da depressão? Vamos lá. É muito comum e normal e esperado que, diante das circunstâncias da vida que tenham gerado ali um sofrimento, um luto, uma perda financeira, término de relacionamento, traição, fui demitido, tudo isso tem que me gerar tristeza, é o que é esperado. Se eu não ficar triste com isso, eu tenho algum problema comigo. Então, esse sentimento, essa característica de humor, ela vai me trazer um mergulho interno. Então, eu estou sofrendo. Por que que eu estou sofrendo? Por que eu estou pensando sobre isso que eu estou pensando? E esse pensamento, esse sentimento, né, de tristeza vai fazer com que eu tenha uma resiliência através daquela circunstância. O que é que eu aprendi com aquilo? Então, é normal esperar que eu tenha tristeza. Então, o paciente chegou com tristeza, desanimado, angustiado, a gente vai começar a avaliar se isso é esperado para o que ele está passando naquela circunstância. Então, vamos investigar. Está passando por alguma coisa? Você teve um gatilho emocional, brigou com o namorado? E aí a gente vai começar a identificar alguns critérios importantes para diferenciar do transtorno. Então, tristeza é normal, é esperado, eu quero que sinta por um determinado momento e por motivo esperado, naquela intensidade também que seja esperada. No transtorno depressivo maior, quando a gente vai olhar, a maioria dos pacientes não tem uma causa específica. Pode acontecer de ser um gatilho e vir a Sim. derramar todos os sintomas de transtorno depressivo maior? Sim, mas não é, na maioria das vezes, o esperado. Então, o paciente, a gente começa a observar o tempo. Então, eu tenho mais de 15 dias, na maioria desses últimos 15 dias, o paciente, na maior parte do tempo, tem observado um rebaixamento do seu humor. E, em alguns casos, o paciente nem tem rebaixamento do humor, mas ele tem uma mudança também no interesse, uma marcada perda do prazer em fazer coisas que ele fazia antes. A tristeza sozinha, por si só,
ela tá lá e eu continuo mantendo a minha vida de forma natural, tranquila, embora triste, embora chorosa. No transtorno, eu vou ter um tempo maior, na maior parte do dia, na maioria desses últimos 15 dias, e associado a isso, aí a gente vai ter que contar alguns critérios para fechar o diagnóstico. Então, ou eu estou obrigatoriamente triste, não, doutora, eu não estou triste, mas eu estou sentindo uma marcada perda do prazer em fazer coisas que eu fazia antes. Aí a gente vai contar mais 3. Então, se eu tive só a tristeza e não tive a marcada perda do prazer, são 4. Se eu tive os dois, mais 3. E aí a gente vai observar todos os fatores que regem a nossa vida e que fazem a gente procurar ser feliz. É o quê? O sono. Então, eu não estou dormindo bem, eu comecei a ter insônia, eu tenho um tempo de latência maior para iniciar meu sono. Ou então, não, doutor, eu durmo o dia todo, é um sono terrível, junto com esses sintomas iniciais da tristeza. Em relação à questão cognitiva, a gente vê muito paciente que sempre fui decidido, minha velocidade de processamento de execução é rápida, agora eu estou mais lento, mais lentificado, eu não consigo ficar atento às coisas que eu geralmente ficava, meu poder de decisão está diferente, então, Vitor, eu não sei o que é que eu faço. E eu sempre fui uma mulher decidida e agora eu fico meio voando no tempo. Além disso, o que é que a gente pode observar também no paciente que está com esse transtorno depressivo? Alteração do apetite. Então, o paciente às vezes chega, Vitor, eu estou sem comer, não tenho vontade, eu estou comendo às custas de esforço, a família está colocando ali, perdi peso. Ou então, não, eu comi, agora eu não paro de comer, estou ávida por doce, estou engordando. Então, a gente vai olhar alteração do sono, alteração do apetite, alteração cognitiva, alteração e distorção do pensamento, ou seja, minha vida não tem Na sentido. verdade, Ju, a gente vê ali prejuízo, né? A gente tem que avaliar prejuízo, né? Isso, Sofrimento, né? isso, E esses pacientes a gente observa prejuízos na funcionalidade de vida diária, isso. que foi o que você acabou de dizer, né? Que assim, deixou de realizar atividades que gosta, né? A gente observa também prejuízo nas relações Muito interpessoais, isolamento. isolamento, a gente percebe até a saúde física. Na própria saúde É o física, paciente né? arrastado, Pois é, fadigado. Eu estou fadigado, mais cansado do que o habitual. Não, não mudou o padrão do trabalho, mas aquele trabalho está me gerando exaustão. qualidade de vida, né? Qualidade de Mudou. vida muda. Num resumo da ópera, é a vida da pessoa toda desestruturada. Então não é só uma tristeza isolada, é você avaliar comportamento, emoção, forma de pensar, porque começa a vir um pensamento distorcido da realidade. Então minha vida é cinza, eu não vejo sentido. Vamos fazer o quê? Daqui a um mês não penso em nada, não tenho planejamento de futuro. Senso de incapacidade, não valho nada, eu não presto para nada, tudo que eu faço é errado. É um discurso, né, que se já não tinha antes Isso. e começou até agora, porque em outros transtornos essa é uma característica muito habitual. Mas eu mudei o humor, não quero mais sair, não quero mais ver meu jogo, não quero mais ir para Fonte Nova, não quero encontrar ninguém, só quero dormir, estou arrastado, ou então até agitação psicomotora, né? Às vezes o paciente fala, poxa, eu queria assistir um vídeo, eu não consigo Não ficar cons... parado, é um negócio, uma inquietação horrível, uma agitação. Então existe isso também, e pensamento de morte. Suicídio, né? Tem muito. Muito. E assim, tristeza é um estado, né, emocional que todos nós experimentamos, né? Importante. Todos nós experimentamos. E de fato ela sinaliza algo a gente, né? Então, assim, inclusive sinaliza a gente sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos comportamentos, para que a gente consiga mudar ou não de alguma forma, né? Isso. No caso da depressão, você é como se você ficasse preso àquele ciclo, você não consegue sair dali, Isso. né? E bastante interessante que você trouxe, que é uma depressão um pouco mais ansiosa, né? Essa inquietação, Isso. Existe esse que é pouco perfil. discutido. É muito pouco discutido sobre ela. Existe esse. Toda depressão num paciente vai ser bem diferente um do outro, mas a gente consegue enxergar, né, na prática clínica Isso. que existe o que a gente mais conhece como depressão é aquela coisa arrastada. Sonolência, tem ânimo, estou faltando ao trabalho, mas existe aquela pessoa que está no seu trabalho, acelerado, mais agitado, mais inquieto, e você não sabe como é que está ali o coração. Às vezes angustiado. Isso. E você acha que a pessoa está ansiosa. Mas Isso. às vezes está fazendo às custas disso. Eu estou trabalhando, mas às custas de um sofrimento e dando um resto de energia que eu não tenho. E inquieto. Inclusive, Que a gente chama de depressão mista. isso. E que, inclusive, Ju, já veio paciente para mim com esse diagnóstico, a depressão mista, mas quando a gente vai avaliar, tem TAG.
Tem uma Sim, confusão muito grande, inclusive, sobre isso, né? é Porque o verdade. transtorno de ansiedade generalizada é muito comórbido com a depressão, Isso. né? Então, assim, já veio quando a gente vai avaliar, não Não é, tem. é TAG, sabe? Que existe a depressão, mas não é o, a depressão A mista. depressão mista é o transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo maior. Exatamente. Pode acontecer. Por isso que eu acho que é muito pouco falado e discutido, sabe? É. Nessa Sobre ele. depressão mista, a gente vai conseguir enxergar também muita culpa, muita frustração, às vezes um pensamento obsessivo. Quando é que a gente também vai dar esse diagnóstico, né? Que fica muito, é uma linha muito tênue entre um e outro, porque pode ter os dois. E na psiquiatria é raro, eu vou dizer que quase nunca a pessoa tem uma coisa só, é Uma coisa muito só. difícil. Então, essa linha tênue a gente consegue tirar quando vem muito pensamento obsessivo em looping da mesma coisa e você não consegue Esse parar ciclo que remoendo. você não consegue sair, né? Isso você tem até a racionalidade ali de que não é aquilo, eu não posso pensar nisso, mas você não tem o controle desse pensamento. E na ansiedade a gente vai ver mais um pensamento de várias coisas, tanto é que é generalizada, de várias coisas. Eu estou ansiosa por várias coisas. Quando é uma coisa mais fixa, um foco maior num pensamento, a gente já vai Isso. mais para a depressão mista. Ô, Ju, a gente sabe que os transtornos, eles são multifatoriais, né? Então, a gente vai observar ali personalidade, o ambiente, a gente observa uma série de fatores ali, né? Muito. Mas, assim, existem possíveis causas da depressão que são mais, assim, relevantes ou mais observados, tipo histórico familiar, Sim. né? Talvez o uso de substância. Vamos. Existe, assim, algum que é mais observado, que é mais prevalente? Vamos lá. Para a gente ver. Ó, dentro dos transtornos mentais, só existe um transtorno que tem uma causa específica. O luto, que foi por causa do falecimento daquele ente que a gente ama. Então, todos os sintomas que vêm após o luto vão estar relacionados. Memória, flashback. Ah, eu queria morrer, mas não é porque eu queria morrer apenas, eu queria ficar com a pessoa, eu queria ter tido mais tempo com aquela pessoa. Então, é uma causa específica. Mas se você for analisar, sempre vai ter associação com outras causas. Transtorno de estresse pós-traumático só vai acontecer se tiver um trauma, senão não é esse transtorno. Mas ainda assim, tem pessoas que passam pelo mesmo trauma que a outra e não vivenciam o transtorno de estresse pós-traumático. Então, em todos os transtornos, incluindo o transtorno depressivo maior, multifatorial. Multifatorial. Aí vamos lá, para o multifatorial tem que ter causa biológica e causa ambiental. Na biológica vai ter aquela teoria monoamnérgica, que são os hormônios, né, os neurotransmissores cerebrais que todo mundo conhece, serotonina, noradrenalina e dopamina. Tem também a BDNF, que é um fator ali protetor do cérebro, que isso também é estimulado e melhora a neuromodulação cerebral. Então, tudo isso é mais orgânico que a gente não tem controle. O que é que a gente não tem controle? É hereditariedade. Eu não sei como é que foram, né? Às vezes a pessoa chega, ai, doutora, não tem ninguém na minha família doente, não sei porque eu estou doente. E tem outros que têm a família toda adoecida e não tem nada. E outros não tem ninguém doente, não está acontecendo nada e a pessoa está doente. Então, várias causas e às vezes não tem causa alguma. Então, biológicos são esses fatores, tem os fatores hormonais nossos, principalmente da mulher. Então, cortisol, normal. Muito cortisol, muito estresse. Pouco cortisol, moleza, fraqueza, anedonia. Testosterona no homem, você vê a alteração e regulação do humor do homem na ausência e baixa de testosterona ou de excesso quando ele está fazendo uso de substância para aumentar a testosterona. A mulher, por que a mulher tem mais doença, principalmente transtorno depressivo? Porque a gente está em oscilação hormonal desde a menarca. Então, menstruou, já vai vir uma enxurrada de hormônio. A gente sabe que o estrogênio, quando ele diminui ali no período pré-menstrual, ele diminui também a serotonina, porque tem intensa relação com esse hormônio, que é a sensação de bem-estar que a gente tem. Sim. Então, aí você vê isso, quando chega a gente engravida, já vem outra enxurrada de hormônio, altera o humor. No pós-parto, Vitor, no pós-parto é um terror, porque cai todos esses hormônios, a progesterona e o estrogênio, a paciente me aparece já com psicose puerperal, sem dormir, que é um fator de regulação emocional. Então, tudo isso depois vem a menopausa. Então, esses hormônios, obesidade, quando a gente vai falar de doenças orgânicas, obesidade predispõe. Sim. Você deve ter paciente com fibromialgia. É praticamente patognomônico. Tem fibromialgia, deve ter depressão. Porque não tem como uma pessoa ficar feliz, gente, tendo dor o dia inteiro. A gente, né, tem uma dorzinha ali, outra cá, já fica meio irritado. Agora, o dia todo, por longos Por anos. longos anos. Então, é muito estressante. O hipotireoidismo, que também é uma doença que vai dar uma desregulada, porque ele gera uma sensação de cansaço, de Mas, fadiga. Ju, mas mesmo sendo multifatorial, O maior. é, tem O algum... hereditário,
O fator hereditário é muito predominante e eu acho, na prática, mesmo quando a gente vai ver, Sim. é o fator ambiental. Por quê? Você chega numa casa de uma pessoa que eu tenho vários fatores hereditários, mas na casa daquela pessoa tem negligência, violência, palavras, né? Palavras de morte, que a gente sabe que a palavra em si, ela gera vida ou morte nas pessoas e você deve ver nas pacientes, principalmente que tem transtorno de personalidade borderline, como foi a construção dessa personalidade dentro desse ambiente. Às vezes o ambiente é adoecedor, seja para proteger excessivamente essa Um pessoa, ambiente invalidante, né? invalidante. Às vezes o excesso de zelo, de cuidado, está limitando ela de viver aquele sofrimento, aquela tristeza que a gente falou no início, de diferença de tristeza e depressão. Não quero que ela sofra. Esse sofrimento é importante para quê? Para gerar resiliência, para gerar uma maturidade psíquica. Então, se você não passa por dor, você não cura de nada, você tá imune, você não está imune às dores da vida. Então, Exatamente. qualquer pequena dor é drástica. Então, o ambiente Ou não chore, não sofra, engula, não engola, surra, surra. agressão física, tudo isso gera, né, alterações em nossos neurotransmissores que vão predispor mais doença. Então, se a pessoa tem tudo para ter um transtorno, a família toda tem um transtorno, mas ela está num ambiente de paz, de tranquilidade, É de por isso que o mansidão. aspecto familiar genética não é também assim uma sentença, né? Não. Então, assim, se você tem histórico de pessoas que têm depressão na família, logo você vai ter, porque o ambiente modula muito isso. E você vê que tanto modula que se a gente for pro enterro, eu nem conheço o morto, mas eu já tô sofrendo pela viúva, Verdade. meu Deus, e os filhos, aí já fico naquele loop. Mas se a gente no outro dia for para um circo, meu Deus, minha vida tá tão alegre, eu tô tão feliz aqui. Então, quanto tempo que você tem passado na sua casa? A vida inteira. Quantos anos uma criança passa naquele ambiente? E se os pais estão doentes e não se tratam, a gente vai ver o adoecimento nas crianças, porque 75% das nossas doenças mentais que a gente conhece hoje, elas tiveram início ali na infância. Então a gente não está enxergando. Tem até um dado interessante que muitas vezes a gente vê. Uma criança caiu de determinada altura, isso aí foi negligência, foi um acidente doméstico. Às vezes não, gente. Às vezes ali foi um suicídio. E acontece demais suicídio com criança. Porque a gente não enxerga a criança nessa profundidade. Hoje a gente está vendo a criança muito. Está no quarto, está no celular, está quietinha, tá lá, não está bagunçando minha casa toda aqui do casa cor, que está toda arrumada. Então, criança que não tem uma formação, você faz o que aqui dentro dessa casa? Só estuda? Não, você tem uma função. Função é importante. Né? A pessoa se sentir pertencente. Quando a gente vai olhar pessoas que usam drogas, Vitor, elas não se sentiam pertencentes em casa. Então, o ambiente é predominante. Se você sair, se você voltar, se você não chegar, não tem diferença nenhuma. Ninguém sente sua falta. Que importância que eu tenho aqui? Inclusive, o uso de substância é um fator, né? Também. Para desencadear a depressão, né? Muito, muito. E aí, eu acho que é mais o ambiente. Mais do o que você ambiente. ouve, do que você participa, do que você assiste, do que você é exposto por muito tempo. Porque ali vai gerar modulação cerebral com sintoma negativo. Ju, a gente tem, na verdade, não é nem da terapia, quer dizer, vem da terapia comportamental, né? E a gente usa na terapia cognitivo-comportamental, que é ativação comportamental, que é uma técnica terapêutica, onde a gente vai ali olhar para o que o paciente ele fazia que te trazia bem-estar, atividades, né? E que ele não está fazendo mais, né? E aí a gente começa, normalmente, assim, pelo mais tranquilo, né? Porque tem pacientes que não escovam o dente, por exemplo, né? Então, assim, se ele não escova o dente de manhã, de tarde, de noite, a gente pede para pelo menos para que ele tente de manhã, uma vez, Sim, né? estima. Sabendo que vai existir desconforto, né? E assim, quando a gente é criança, a mãe tem que ficar mandando a gente escovar o dente, né? Faz na raça, vai Tem que fazer. fazer. Então, a gente psicoeduca nesse sentido, né? Desconforto vai ter, mas às vezes a gente faz muita coisa com conforto, né? Mas a gente sabe também que existem alguns hábitos de vida saudável, Sim. né? Que são comportamentos, né? Então, atividade física, alimentação e um sono que você trouxe um pouco, né? Então, assim, eu queria que você dissesse um pouco da importância de hábitos de vida saudável no paciente como um todo, né? Mas que abordasse um pouco, trazendo sobre o transtorno depressivo. Quando eu atendo um paciente que está lá com todos os sintomas do transtorno depressivo, eu oriento, vai ter a medicação, né? Em alguns casos, a gente consegue fazer com a medicação, em outros não. A gente consegue Sim. também com a TCC, com toda a abordagem técnica que vocês psicólogos têm, a gente vai avaliar o nível dessa gravidade. Mas eu falo para o paciente o seguinte,
é como se você estivesse num deserto. E nesse deserto a medicação é uma sombrinha. Você não vai aguentar ficar nesse sol, só segurando a sombrinha, porque vai vir sede, depois de noite vai ficar frio no deserto, não é assim? Essa medicação, ela tem um tempo para ficar para você, né? A maioria das vezes, quando a gente pega o primeiro episódio, não precisa tratar para sempre. A gente consegue fazer a medicação ali e às vezes não tem mais recaída. Por quê? Porque o paciente construiu nesse deserto recursos para não desenvolver. Não quer dizer que não vai desenvolver, mas a Sim, chance é muito menor. Atividade física é o primeiro, muito, muito importante quando a gente vê dados. 80% dos pacientes que fazem atividade física não tem mais recaída. É um dado muito alto, muito alarmante. alto. E é difícil fazer atividade física, gente? É. Mas é difícil, mais difícil ainda é cuidar da doença. Então, atividade física, o sono. O sono é o maior fator de regulação do humor que a gente tem. Então, dormir bem, me organizar, fazer higiene do sono. Seu psicólogo te orienta tudo, desliga a luz, abaixa o som, tem toda a técnica, né? Vamos desligar esses estímulos e ter uma noite de sono de qualidade. Isso aí é o mínimo que a pessoa tem que Que fazer, todo mundo precisa, né, Ju? porque Regula o humor, é regulação emocional, de fato. o básico que a gente não está fazendo, É, não é verdade? Se a gente for olhar, exatamente. ai, nossa sociedade está doente. Certo, mas você está dormindo quantas horas por dia? Não, alta performance, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, porque fulano está fazendo. Muita comparação. Então, vamos lá, sono, atividade física, uma vida em relação, né, assim, à espiritualidade, com inteireza, porque quando a gente vai tem estudos, inclusive, que falam o seguinte, quando você tem um foco em uma espiritualidade bem fortalecida, o seu córtex pré-frontal, que é isso aqui, ele aumenta a vascularização e faz com que você tenha mais poder de decisão. Sim. E você tenha temor em fazer alguma coisa errada. Então, diminui até o risco de você se suicidar. Pacientes falaram, olha, eu só não me suicidei porque eu tinha uma fé fortalecida. Eu sabia que eu ia ter um suporte. Então, isso é importante para fortalecer. A alimentação saudável é muito importante, Vitor, porque a gente viu que diabetes a obesidade ela piora, prejudica e predispõe os transtornos mentais. Então, a alimentação saudável com pouco açúcar, menos inflamação, o seu cérebro não tem uma barreira. A barreira hematoencefálica atravessa quando você está se alimentando de algo que é tóxico para o seu corpo, as citocinas vão atravessar e vão entrar no seu cérebro e vão Perfeito. lesionar esse BDNF que eu falei lá mais cedo, que é o que protege o seu cérebro. Então, alimentação, atividade e outra coisa, vida social. Gente, as pessoas hoje não têm mais vida social. Ninguém quer ser feliz, a pessoa só quer trabalhar. E a nossa vida, quando a gente vai olhar, né, a questão da espiritualidade que eu estava conversando com você mais Sim. cedo, de Deus, o que Deus espera da gente é uma vida de mansidão, é uma vida de paz, é uma vida de tranquilidade, de plenitude, esses excessos, essa correria, esse tudo E demais, eu tenho que dar conta de tudo, acelerado. né? Você vê que A não, vida perfeita que não é. não existe. Então, assim, a perfeição está na mansidão, na tranquilidade, na ausência da No fazer uma ansiedade. coisa de cada vez, na efetividade, Do né? Do básico. básico, Então, não, a exatamente, gente não Ju. está fazendo o básico, mas quer fazer a alta performance de coisas que a gente não vai conquistar. É isso mesmo. Então, aí vem a comparação, porque se você olha no Instagram da outra pessoa, a pessoa está arrasando e você está aqui acabado. Então, isso também gera sofrimento. Porque na minha época Muito, nem tinha celular, eu não via tanto adolescente sofrendo. muito. Então, é fazer o básico bem feito para que a gente tenha uma vida mais tranquila, de reconexão com a nossa natureza, que é uma natureza também de tranquilidade, essa coisa acelerada, essa coisa agitada. Isso não é funcional. Quando a gente vê uma pessoa acelerada, agitada, inquieta, você já tem que pensar na possibilidade de um transtorno, Isso. que a gente vê em vários Isso. e que são negligenciados. Exatamente. Inclusive no TDAH que eu tenho, Eu né? estava pensando nisso. Ju, e aí eu gosto sempre que a gente converse um pouquinho, né, sobre medicamento. Por quê? Por causa do estigma que a sociedade. A gente melhorou muito, a gente avançou bastante, a gente precisa reconhecer isso, né? Mas ainda assim existe um estigma muito grande, principalmente de antidepressivos. Eu percebo isso muito, né? E a gente tem que fazer o trabalho de psicoeducação, todo um trabalho de psicoeducação, né? Tanto vocês, psiquiatras, quanto a gente, psicólogos, juntos, a gente faz esse trabalho muito bem feito. Isso. Tanto que quando alguma pessoa busca, né, supervisão, e aí, Vitor, a minha paciente está com resistência muito grande. Eu pensei com educação. Informação é o início, é a base, é o começo. Você precisa informar a ele, né? Porque assim, ele não tem obrigação de saber, porque isso não é algo que é disseminado na E não é a prática dele, sociedade. né? Ele não vê. Exatamente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre medicamento, né?
sobre esse estigma e como é que você avalia o paciente para que você consiga introduzir o medicamento? Vamos lá, primeira coisa, não existe essa receita do bolo ainda, né, da gente escolher aquele mesmo medicamento para todo mundo. O estigma vem muito disso, de você enxergar um paciente psiquiátrico e às vezes ele estava numa crise, realmente, ele estava numa situação mais grave e ele está mais letárgico, ele está um pouco mais parecendo sedado. Aí você fala, não quero tomar medicação para todo mundo ficar olhando para mim e pensar que eu estou tomando remédio. Além das coisas que passavam antes também na televisão, hoje está muito mais tranquilo. Então, o que é que vai fazer o seu paciente ter conhecimento, ter acesso e fazer o tratamento corretamente? Porque o estigma e o preconceito é a ausência de conhecimento. É você Isso. conversar com ele. Olha, esse remédio que eu vou te prescrever vai fazer isso, isso em você. A gente vai usar por tanto tempo. Quando melhorar, vai sentir isso. Se ficar com algum sintoma físico ou sintoma de efeito colateral, é isso que você vai sentir. Porque você tomar uma medicação, o remédio é esse, pode tomar. Hã? Vem cá, eu tô com um problema mental, eu tô com um transtorno, eu tô doente, mas eu também, eu não perdi minha consciência, eu vou tomar uma coisa que você nem me disse o que é. Então, essa desqualificação do paciente também acontece. Então, quando você chega para ele, eu falo muito pro meu paciente, você não é minha cobaia, eu estou aqui dando o meu melhor, eu quero que você melhore, porque você é minha vitrine, e eu quero que você saia daqui maravilhoso. Então, o que é que a gente vai fazer para melhorar a sua qualidade de vida? Confiança, né, Gil? Vamos tomar Perfeito. esse remédio vai fazer isso. Então, como é que a gente vai avaliar cada paciente? Porque cada ser é único, Deus fez a gente todo na criatividade, cada um tem seu jeitinho. Quais são os efeitos que essa pessoa pode sentir? Aí eu vou avaliar. Se é mulher, está gestante, tem interesse em gestar, vai amamentar, não vai, porque a escolha da medicação vai ser diferente. Se esses sintomas do paciente com depressão é mais de avidez de comida, eu vou escolher um antidepressivo que vai fazer com que ele não tenha tanta vontade. Vamos reduzir, né? Vamos ter um controle aí do apetite. Não estou conseguindo dormir. Aí a gente vai para uma medicação, um antidepressivo que já cause uma melhora e um conforto do sono. Sempre baseado nos sintomas que o paciente tem. Outra questão, as causas e sintomas clínicos que esse paciente tem. Eu tenho hipotireoidismo. Vamos escolher uma medicação melhor. Eu estou com alteração cognitiva, estou com depressão. Existem medicações que têm uma fórmula, uma substância que melhora a cognição do seu paciente. Então, a gente vai escolher Se muito ele tem baseado alguma nisso. comorbidade, né, algum outro transtorno associado. Sempre, sempre. Como eu te falei, é muito raro que o paciente não tenha comorbidade. Então, se ele tem comorbidade, às vezes eu não consigo fechar o diagnóstico de cara da comorbidade, porque até o transtorno do neurodesenvolvimento mesmo, do TDAH, num paciente que está aqui numa crise de bipolaridade, por exemplo, talvez eu não consiga fazer distinção, mascara, tá aqui meu Deus do céu, é ou não é? Vamos fazer o seguinte, hierarquicamente o mais importante é a gente tratar o humor, assim que você estiver estável, a gente vai mergulhar e investigar se você tem esse transtorno. Mas as medicações, né, na depressão, a gente sempre vai olhar isso. Todos os fatores clínicos que aquele paciente tem, se ela sente dor, se ela tem fibromialgia, tem antidepressivo que já trata a dor. Então, a gente vai tentar pegar o máximo de melhora e assim que esse paciente começar a ter uma resposta, Vitor, a gente vai começar a ajustar as arestas, porque quanto menos sintoma residual ele tiver, mais rápido ele fica bom. E quanto mais rápido ele fica bom, menos ele vai ficar com a medicação e ele vai ter menos também recaída. Porque quanto mais rápido você trata, por isso que eu falo, gente, tá sentindo alguma coisa estranha, não sei o que é, vai para um terapeuta, vai para o psicólogo, tô sentindo isso, pra gente ter certeza do que é e do que não é e resolver logo. Exatamente, exatamente. E assim, Ju, falando um pouco, que a gente estava falando mais cedo, né, sobre o luto prolongado. Também existe essa comparação, né, tipo, até que ponto é o luto prolongado, até que ponto é a depressão, né? Então, assim, como é que a gente consegue diferenciar um pouco isso? O luto, a gente sempre vai observar que o paciente ele tem um gatilho, né? É como se fosse uma onda. Eu fico bem, eu fico mal, eu fico bem, eu fico mal. E esse bem está relacionado à sua vida normal, cotidiana, e o mal sempre está associado àquele ente que faleceu. Então, isso pode ser muito prolongado e até abrir um quadro e um episódio depressivo dentro do luto, que pode acontecer também. Então, pode ser prolongado esse sintoma de memórias, de sonhos, de ficar querendo, né, a culpa, por que que eu não São fiquei vividos da mais? mesma forma lá do início, da parte aguda, né? Sim, que Porque tem que ter persiste. durante uns 12 meses. Isso. E quando chega. E aí, dentro desse episódio prolongado, o paciente pode ter também um episódio depressivo. Que aí já é uma depressão profunda de várias coisas, de que não tem uma causa específica, não é por conta do ente querido que você está sofrendo. Virou uma bola de neve, eu já tô sofrendo por tudo, minha vida não tem sentido. E às vezes a gente pensa que é por causa do luto, mas não é. Entrou um episódio depressivo.
Gente, a cabeça da gente é um negócio tão interessante, É. porque você pode ter tudo ao mesmo tempo. É isso que a gente tem que correr. Tá com luto, corre pro psicólogo. Não espera isso crescer, porque falar, desabafar, botar pra fora e desenvolver recursos e habilidades para você administrar suas emoções é que faz com que a gente não tenha outras Mas é alterações. justamente por causa disso. Eu acho que a maioria das pessoas, de uma forma geral, elas acham que tocar na dor, falar sobre, é pior. Que vai entrar no sentimento, ele vai ser aquele sentimento, ele vai viver aquele sentimento o tempo inteiro, ele não vai sair disso, né? Na verdade, quando a gente fala, a gente elabora. Quando a gente fala sobre o que a gente sente, a gente elabora aquela dor, né? E é o que a gente consegue ver na prática clínica. Claro que tem as técnicas, enfim, tem tudo isso que a gente sabe que tá aí, que tem evidências, né? Para a luta, eu uso muito terapia de aceitação e compromisso, porque de fato, quando a gente perde alguém, a gente vive uma nova vida, porque a vida era com aquela pessoa e agora É outra é estrutura de outra vida. vida, né? Então, assim, o que que tem ali naquele contexto daquela pessoa que ainda permite com que ela siga, que ela viva, né? Então, se uma mãe lutada, a gente consegue perceber uma neta, um neto ou um outro filho, não para pagar, não para Substituir. substituir, mas assim, um motivo de viver, Buscar outros motivos de viver. né? Que é muito Exatamente. parecido com ativação comportamental, mas na Sim. ACT a gente chama de ação comprometida, né? A gente olha para isso. Só a gente vê o seguinte: quando a gente vai colocando o lixo embaixo do tapete, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Você vai conseguir enxergar aquela sujeira. E o tempo que você vai despender para tirar esse lixo vai ser muito maior. Então, esse momento que a gente está falando aqui de tratamento, de falar sobre o luto, de falar sobre o trauma, de falar sobre a dor, não é para você ficar se retroalimentando da dor. É você elaborar um recurso diferente no seu cérebro para que você consiga trilhar Isso. sem se esquivar. Porque se você está se esquivando da dor, você já está fugindo e já está demonstrando que você não tem aquela resiliência para passar por isso. Você vai ter que desenvolver. É o que eu sempre falo. Eu digo assim, a gente não tem um controle direto sobre o que a gente pensa. A gente não tem esse controle. Então eu sempre falo pro meus pacientes, né? A partir de agora, não pense num bolo de chocolate. Não tem Já como, pensou? já pensou. Então, quanto mais a gente Bloqueia o pensamento. não quero, ele aumenta e você vai pensar, você não tem controle, né? Então é como se fosse uma onda, de fato, que você trouxe, né? É Isso. uma onda. Ela vai vir e ela vai Se passar. banhe. Depois eu vou experimentar outro sentimento, outra emoção. E pode ser que depois eu revisite ela de novo, Sim, né? Mas sim. não nessa tentativa de ficar controlando, mas de fato viver É fugir. isso. Fugir. Não tem como fugir dessa dor, vai ter que viver mesmo. Ju, estamos chegando ao fim, Ah, né? Maravilhoso. ai, eu amei. E assim, eu queria que você pensasse, assim, uma reflexão, tá? Sobre a depressão, para quem tá assistindo. Vou falar ali, ó, pra você que tá Isso. assistindo. Você não nasceu pra ter espírito de medo. Você não nasceu pra ter espírito de covardia. Você não nasceu pra ter espírito de tristeza, de angústia, de ansiedade, de sofrimento. Você nasceu pra ser pleno. Se você não está vivendo em plenitude, se você não está conseguindo administrar suas emoções, tem sentido cansaço, angústia, pensamento negativo, isso não é da sua natureza. Busque ajuda porque tem tratamento. Perfeito. Ju, obrigado. Viu? Ai, Muito, muito obrigada a obrigado. você. Foi um prazer enorme, Foi um viu? prazer imenso. Obrigada mesmo. Muito obrigada ao Contras Fluxo e à produtora R5.